Então tá, hoje a nossa conversa vai ser como saber se a arte é comercial, tá? Então os nossos assuntos vão girar em torno disso e para fazer aquela entradinha de praxe, estão me escutando bem, né? Porque vocês estão me respondendo. Para fazer aquela nossa entradinha de praxe, o meu propósito é que vocês se sintam acolhidos, que não se sintam envergonhadas em fazer qualquer tipo de pergunta. Não existe pergunta boba, tá bom? Não existe mesmo. Qualquer dúvida que você tenha, como eu já falei, pode ser o que está te impedindo de ir para um próximo passo, um próximo nível, pode estar te causando alguma confusão e você transformando alguma coisa em um bicho muito maior do que é, tá bom? Então, mesmo que surja alguma coisa que não seja desse nosso tema, me fala que a gente vai nessa nossa conversa muito louca aqui e a gente vai se encontrando no caminho. Eu tô cada vez fazendo mais pontos ali para me amarrar, para nossa conversa não dispersar muito, não por culpa de vocês, mas por culpa dessa minha cabecinha mesmo, tá bom? E aí, depois vocês compartilhem esse nosso bate-papo para quem você julgar que possa fazer a diferença, né? Acho que a informação é o poder para todo mundo e vamos fazer esse movimento para todo mundo prosperar, né? Nosso mercado fica forte, nossa categoria fica forte e a gente gera muito mais valor para todo mundo que está ao nosso redor. E aí, eu ia propor para que vocês me contem essa live poder ser um pouquinho diferente se a gente conseguir, porque eu gostaria muito de saber o olhar de vocês sobre esse assunto e eu vou explicar por quê. Então, se a gente conseguir ter uma interação maior entre a gente, vai ser bem legal, acredito que pode ser bem rico. Se vocês não se sentirem à vontade, tudo bem, eu vou aqui na minha piraceira aqui só falando aqui loucamente, mas seria incrível se vocês também me dessem a opinião de vocês, tá bom? E aí, a gente vai então falar sobre o meu olhar, né, sobre o que é uma arte comercial. Então, o meu olhar vai ser de um designer que vive bem dentro da indústria, com altos volumes produtivos, tá? Sempre o que eu faço mais, qual que é o maior fluxo de tudo, tá? Então, esse vai ser o meu olhar sobre tudo que eu vou falar, tá bom? E aí eu venho dizer para vocês que uma arte comercial, ela é subjetivo esse termo, né? Porque vai depender de muitos fatores, tá? Por exemplo, vai depender da região, classe social, o nicho, depende de política. Então, assim, existem muitas coisas que vão dizer se uma arte, se ela é comercial ou não, tá? Então, muitas coisas podem influenciar. E aí a gente tem que pensar o quê? De repente, aqui no sul, um determinado tipo de desenho pode ser muito comercial. Já em outra região, norte, nordeste, outro tipo de arte é muito comercial. E os nichos também influenciam bastante, tá? Então, a nossa conversa vai ser em desenrolar. Nesse desenrolar aqui vai ser em como você educar o seu olhar para identificar o que é comercial no que te cerca, né? No meio em que você está inserido, tá? Porque isso é o que vai fazer você ser assertivo. Meio louco isso aqui, hein? Isso é o que vai dizer como você vai ser assertivo, como que você vai gerar valor, né, para o seu cliente, para você ter boas artes para o seu acervo. Então, é esse olhar que você vai ter que desenvolver para você conseguir, né, fazer sua roda girar, tá? Então, no meio dessa história de estampas comerciais, existem estampas que são clássicas, né, que dá pra gente encaixar todas as coleções, todos os anos, né? Ela sempre está acontecendo, ela sofre uma interferência de cartela de cores por tendência, ela sofre uma interferência por ser inverno ou ser verão, tá? Mas essas estampas estão sempre ali. Por mais que uma
por mais que uma marca seja inovadora, você tem sempre que entender o seguinte: por mais que você trabalhe, siga, se inspira em uma marca que é inovadora, né, que tem esse rótulo, essa imagem de inovação, ela sempre tem estampas comerciais dentro da sua coleção. E esse comercial, como que ela definiu o que é comercial para ela? São aquelas estampas que na coleção anterior elas sempre têm boas vendas, ela sempre tem boa saída, ela sempre acontece. Essas estampas faz com que o cliente tenha a base financeira para ter as estampas que ele usa como a cara dele, né? Como um DNA dele, enfim, como ele se destaca, tá? Então, você olha e fala, nossa, muito inovadora, muito incrível, mas essa grande inovação dela é um número bem pequeno dentro da coleção. O grande volume são estampas assertivas, estampas que eles sabem que vai acontecer, que o público deles busca, tá? Então, assim, e esse número é levantado todos os meses. O que vendeu mais? Se a minha coleção saiu muito onça no outro mês, eu tenho toda a minha coleção e enfio uma onça lá no meio. Ele vai dar um jeito de ter a onça, uma onça diferente, mas ele vai ter a onça de novo. Enquanto essa onça estiver fazendo acontecer, ele vai ter onça. Tá? Então, para esse cliente, a onça é uma arte comercial, tá? E então, isso acaba, quando eu falo, é subjetivo, né? Porque cada marca vai ter aquela estampa que para ele é muito comercial. E pode ter um outro cliente que o público dele não compra onça. Então, por mais que a gente fale que animal print é comercial, esse cliente, o público dele não absorve, tá? Então, cada caso sempre vai ser um caso, mas quando você tá desenhando um acervo para vendas, né? Então você é um estúdio, ou pode ser um freelancer que tem um acervo ali para quando alguém te procura, você tem artes, ou se você trabalha dessa maneira, tendo acervo, você sempre vai ter essas estampas que tem saída constantemente. Então, eu até marquei aqui, por exemplo, listra, sempre tem, né? Vai ter a estação que é a listra mais larga, ou a listra mais fina, ou é uma listra padrão, tudo igual, mas todo ano tem listra. E tem marca que tem que ter, porque o seu público busca, porque o seu público consome aquilo ali, tá? Xadrez. Xadrez tem marca que sempre tem xadrez. Pode ser um xadrez grande, pesado, pode ser um Vichy, pode ser algo delicadinho, mas tem marca que toda estação tem xadrez, tá? Aí, folhagem. Folhagem, gente, né? Aqui a gente começou a falar da botânica, da parte botânica. Olha, é raro a marca que não trabalhe com folhagens. Aí vai de todos os estilos. Ela vai puxar para um tropical se ela tiver essa pegada, ela vai puxar para uma coisa mais séria, né, mais sóbria se for assim o seu público, mas folhagem tem. É difícil você não ver uma folhinha em algum lugar. E aí já engata o floral, que é até mais que a folhagem, né? Todo mundo trabalha com floral, né? Floral, folhagens, cada um com as suas características de marca, ou seguindo alguma tendência, ou se inspirando em outra marca, mas todo mundo vai usar os florais, tá? E aí, a identidade dessa flor é o que vai dar a conversa com o público dessa marca, né? Se é algo discreto, se é algo com força, se é algo, né? Como que vai ser essa conversa com o público, né? Comecei usando o tema do animal print, que é um fato, ele tá sempre presente, né? Nos nichos, é geral, gente. Então, isso aqui dá pra gente encaixar em todos os nichos de mercado. Tem o tie-dye, sabe? O tie-dye é aqueles manchados, aquelas manchas, né, de lavanderia. Então, muitos clientes não querem ter, né, porque seja lá qual for os seus motivos,
fazer essas peças, né, na lavanderia. Então a gente simula na estamparia, pode ser simulado o tie-dye, essas manchas, tanto na digital quanto na rotativa. Na rotativa, se você fizer com cores bem suaves, uma nuance, uma retícula, sabe, mais delicada, fica um resultado excelente, né? Você percebe o tie-dye no cilindro quando usa cores muito fortes, né? Então, tipo, se você coloca um preto, um marinho, aí acaba os pontos da retícula se destacando e você percebe que foi feito na estamparia. Mas se usa cores claras, né, cores que não tem tanta força quando estampa, aí, nossa, fica muito bom. E a digital nem preciso falar, né? A digital você vai criar os tons do tie-dye, você pode pegar um tie-dye original e escanear ele, tirar foto dele, trabalhar ele, deixar extremamente real. Eu já fiz tie-dye até com as texturas do tecido e o resultado é excelente. Então, o tie-dye, para várias marcas, ele tá sempre presente também, sabe? Manchados, marca que tem uma pegada assim de borro, sabe? Marcas mais praianas também. Não é só isso, né? Porque tem muita marca urbana, né? Com a pegada mais São Paulo, assim, sabe? E eles mudam as cores e também usam. Então, começa a prestar atenção, marcas diferentes que conversam com públicos diferentes e usam um mesmo estilo. O que eles fazem é dar características para conversar, né? Características nessa arte para conversar com o público, com o seu público, né? E isso começa a deixar essas estampas comerciais. Como eu tava falando, tie-dye, principalmente no verão, né? Ele sempre aparece. E os geométricos, sempre tem geométrico. Aí, geométrico, né? Tô falando de triângulos, círculos, né? Fazer aquelas montagens e lista misturado com um monte de outras formas geométricas, tá? Então, aqui, o que eu tô te falando é um olhar bem seco. Eu não estou falando de tendência, eu não estou falando de onde é que veio. Quando eu falo da tendência, é o que tá rolando na tendência vai fazer influência nesses desenhos. Mas esses desenhos acontecem sempre independente da tendência, né? Então é um olhar totalmente produtivo. Eu não estou aqui tentando entender a história da listra, a história do xadrez, a história da folha. Não, de onde é que veio? Eu estou falando que esses determinados tipos de estampas estão sempre e são influenciados, né, pela tendência. Aí eles sofrem influência do quê? De cores, né, da tendência. Só que aí ele também vai sofrer influência de como a região que essa marca vende, como que eles consomem as cores. Às vezes, dependendo do mercado, não tem tendência que faça acontecer. Dependendo do mercado do seu cliente, se ele usa os mesmos rosa, o mesmo azul, o preto, se ele usa aquela cartela específica, o cliente vai dar um jeito de usar sempre aquela cartela específica, porque é o que o público dele consome. Isso vai ser a maior parte. E quando ele quer que olhem para ele, não, ele também tem o que é tendência, seja lá o que for, ele vai colocar o quê? Duas, no máximo, estampas dessa, mais diferente, né? De uma estampa para chamar a atenção, mas o cliente entra na loja e leva o que ele gosta, o que ele usa, então ele acha linda aquela, mas vai consumir o que ele está acostumado, o que ele se identifica, né? Então, é um olhar extremamente, assim, ó, comercial, entende? O que vende? O que sempre vende? O que não tem erro? Isso é uma estampa comercial. Ela tem comércio. É literalmente isso. Ela tem comércio. Ela sempre tem saída, tá? Então, você tá seguindo uma tendência, você vai o quê?
você vai fazer estampas, um número reduzido da tendência, de algo que chame muito atenção, que saia do normal. E junto com essa, você vai ter várias estampas desses nichos aqui, né? Desses nichos não, desses estilos aqui, tá? Junto, acompanhando. E conforme essas estampas que sempre saem, que sempre são vendidas, as clássicas, não tem erro, todo mundo consome, conforme elas são vendidas, te dá o suporte, né, a base financeira que você precisa para continuar fazendo estampas autorais, né? Pode ser autorais, pode ser uma estampa que realmente esteja ligada à tendência mais macro que estiver rolando, né? Elas é que te dão suporte para todos esses seus outros sonhos artísticos acontecerem, tá? E aí, eu tinha marcado aqui pra gente, né, conversar, até já explanei esse assunto, que é sobre cada região ter uma cor específica, né? É muito engraçado, se tiver alguém aqui, acho que já ouvi falar, não sei se tá aqui, agora, lá do Rio Grande do Sul, tinha marcas que a gente fazia para clientes de lençol, né, que produzem lençol, que eles sempre tinham que ter coloração em vermelho e coloração em azul, por causa dos times que tem lá, né? Eu não vou saber lembrar o nome dos times, mas acho que ou metade da galera é de um time ou de outro. Eu sei que as cores é azul e vermelho, então eu sempre tinha que ter uma estampa para a galera do vermelho e uma galera do azul na roupa de cama. E isso é o que ditava para esse cliente o que ia vender ou não. Então, olha que louco, né? Como que o mercado, como que o meio que envolve essa marca influencia para ele dizendo que é comercial ou não. Porque no meu olhar, uma estampa de roupa de cama vermelha já não me atrai, mas tipo Cândice, né? Então eu não curto uma parada com vermelho. E lá esse cliente tem uma saída imensa quando ele coloca vermelho. Então ele tem aqueles cobre-leito com uns acetinado, umas coisas assim vermelha, e aí faz as composições com vermelho, o outro com azul. E isso é extremamente comercial para ele. O cliente tá me dizendo o que é comercial. Entendeu? O cliente tá me mostrando o que é comercial para ele. E é essa atenção que você tem que ter. Se você tem cliente, você tá atento ao que ele vai falar. Isso aqui eu vendo sempre. Você tem a sua ficha, tem que ter o seu controle, né? Quando é um número reduzido de cliente, você ainda consegue ir gravando mentalmente isso. Se você começa a expandir muito o seu número de clientes, de repente criar uma ficha, criar alguma coisa onde você arquive dados bem pessoais desse cliente, para antes de começar a fazer os desenvolvimentos para ele, você conseguir acessar e saber o que é comercial para ele, independente do que está rolando no mercado em termos de tendência. Tá? É importantíssimo esse olhar sobre, né, o que é comercial para o meu cliente. Então, para esse cliente, vermelho é comercial. Então, eu sempre vou dar um jeito de trabalhar um vermelho para ele, independente de todas as outras marcas não usarem o vermelho. Porque para ele é comercial, para ele tem comércio, para ele tem venda, tá? Então você começa a amarrar essas informações do seu cliente. Quando você está fazendo um trabalho específico, se você está fazendo acervo de artes, que é algo livre, onde você vai tentar atingir vários clientes que você vai vender, né? Um acervo de vendas, aí você já vai fazer esses temas que sempre acontecem, independente do nicho, eles estão sempre acontecendo, e vai colocar cores que estão sendo influenciadas da tendência.
Se você vai lançar isso em coleção de inverno, você vai usar cores mais voltadas ao inverno, uma pegada mais fria, né? A tendência influencia, né? Cores mais pesadas, né? Então vou ter muito preto, posso ter verde musgo, posso ter um vermelho mais escuro, né? Então você vai ter aquela cara de inverno. E se você for vender esse acervo para verão, né? Você vai deixar essas estampas com esses mesmos temas, com as cores que estão usando na tendência e cores alegres, cores vivas, cores frescas, né? Que você olha e sente, nossa, que gostoso, que vontade de usar isso aqui, tá tão fresquinho, sabe? Quando a cor te passa sensações, a cor te passa o sentimento. Então, no inverno é aquela coisa que esquenta, que aconchega. Se é noite, aquela coisa que te dá um glamour, que você se sente, né, diva. E se assim for o nicho, né? E no verão você quer se sentir fresca, você quer se sentir, né, leve, ou você quer se sentir sensual, caliente, sei lá como você quer se sentir. Tudo você tem que pensar nos sentimentos, entendeu? O que você quer passar, né? Tons limpos, tons sujos, é mais ou menos isso, os terrosos, né? Mas aí o nicho também influencia e a classe social também influencia, porque vai ter aquela, por exemplo, vamos jogar no beachwear, né? Na moda praia. Tem aquela moda praia super jovem, alegre, comercial, cores vivas, cores vibrantes, que todo mundo vai usar e vai gostar. E tem aquelas marcas mais elitizadas, que é para um outro público, para um outro olhar, que vão adorar as cores terrosas, mesmo no verão, que vai ter um marrom, que vai ter um verde musgo, que vai ter uma coloração sóbria, que a estampa é discreta, e mesmo assim é verão, é biquíni, é maiô, entendeu? A região consome um determinado tipo de produto, né? E esse produto é comercial. Então vocês me falem o que é comercial aí que vocês, na região que você tá, ou com o cliente que você trabalha, que nesse lugar isso é comercial. Isso é riquíssimo de se trocar, porque se você, aí você recebe essa informação que na minha região, né, o marrom é muito comercial. Aí você fala, nossa, aqui é impossível colocar marrom. E aí dali um tempo você consegue um cliente daquela região. Aí você lembra, nossa, será? Vou perguntar para esse cliente, né? Aí você pode perguntar quais são as cores, o que... Enfim, vai ser sempre um bate-papo, é sempre uma troca muito grande. Geralmente, quando você faz brifado, né, o cliente já te fornece muitas informações, ele já te passa muita coisa. Gosta de cores fortes, vivas, Pra cá também, quando a gente faz o beach, mas olha que legal que você falou. Quando eu falo de beachwear, tem uma empresa que eu trabalhei por, né, muito próximo, muito tempo, e ele vende muito pra, né, Nordeste, lá pra cima, e realmente é super vivo, super energia total, flúor, né, e o Rio já vem aquela pegada de ter cores, pode ser cores mais elegantes, cores mais sóbrias, aí também vai depender da marca e como ela conversa com o cliente dela. Então, é incrível você ter esse olhar sobre o comercial. Aí, de repente, quando a gente fala comercial, você pode se sentir perdido. Nossa, mas o que é comercial? Como é que eu amarro essa informação? Você não amarra essa informação. Você tem que estar com o olhar sempre atento e entendendo essa informação. Então, a cada momento, a cada novo cliente de uma nova região, de uma nova classe social que você vai, né, que você vai trabalhar, você entende o que é comercial para ele. O que é comercial para ele. E aí você vai trabalhar para que ele tenha muito comércio nessas suas estampas, nas estampas que ele vai vender, né? Onde ele vai conseguir um alto giro e ele vai sempre querer repetir.
Ele vai sempre querer repetir. Então, para ele, se deu certo, muito certo, um determinado tipo de desenho, ele fez um étnico, né? Étnico a gente sempre tem muito em várias marcas, fez um étnico. E esse étnico bombou. Pode ter assim, ó. Cara, ele vai querer uma invenção, um reolhar, sabe? Tipo, ele vai querer trabalhar novamente um ético na esperança que seja um sucesso. E isso, quando acontece, é incrível e também pode gerar uma frustração, porque pode ser que a próxima estampa não fique tão incrível quanto a primeira. E não é porque você não se dedicou, você não trabalhou, é simplesmente porque aquela foi única, foi novidade e aconteceu um boom com ela. E aí o cliente vem na próxima coleção querendo que você faça uma releitura daquilo e que seja um boom novamente. Isso já aconteceu comigo, tá? Então teve um ano numa marca para uma empresa de beat mesmo, né? E a gente inovou muito, porque era um cliente que tinha pouca retícula, não tinha uma cilindro, aí eu já falando de cilindro, ele não fazia digital ainda na época, a digital estava chegando na Lancaster, né? E aí a gente fez, eu falei, não, vamos fazer uma estampa aqui. Enfim, ficou incrível a estampa, ficou incrível, toda trabalhada, depois eles foram expor na Premiere e essa estampa foi selecionada para ficar nos painéis, assim, inspiracionais da galera, porque ficou maravilhoso mesmo. E era cheio de bicho, né? Então tinha vários pássaros, várias folhagens, enfim, o negócio ficou maravilhoso. Vocês podem imaginar a expectativa desse cliente para a próxima coleção? A expectativa dele estava no topo das galáxias. E lá vamos nós fazer a próxima coleção, onde tinha que ter uma nova versão daquela estampa. Ok? Só que quando eu fiz a nova versão daquela estampa, né? Então tá, aquela estampa eu trabalhei pássaros, vamos trabalhar essa aqui felinos, né? Tem que dar outra cara, eu não posso repetir, tem que ser diferente. E aí fizemos, ficou incrível, maravilhosa, mas não foi o mesmo boom da primeira. Porque a primeira era novidade. Chegou, eles nunca tinham feito uma estampa daquelas. Eles saíram de estampas que eram mais vetorizadas, mais chapadinhas, né? Uma retícula não tão bem trabalhada, para uma estampa que ficou parecendo uma fotografia, mesmo no cilindro, com uma coloração maravilhosa, chamou muita atenção, se destacou muito de tudo que eles estavam fazendo, foi um boom. E na próxima já não é mais novidade. Na próxima teve uma queda em relação, foram boas as vendas, tudo mais, mas não superou as expectativas, porque a gente está sempre lidando com expectativas. Quando a gente não fica feliz, é porque não atingiu as nossas expectativas. Então, isso complica muito. Teve vendas, foi comercial, né? Os clientes gostaram, mas os clientes ali também estavam esperando o quê? Algo totalmente inovador. Talvez fosse isso também, né? Então aí a gente percebeu, bom, esse estilo aqui não vai adiantar a gente continuar repetindo, porque não vai ter esse impacto. A gente vai ter que ter uma outra estampa, uma outra pegada, uma outra coisa. Em compensação, as estampas de sempre normalmente venderam, como sempre, só porque elas também não tinham aquela expectativa de ser uma explosão, né? Tem que perguntar por que bombou, se foi a cor, se foi o estilo, tem que perguntar o que ele sente. Naquele caso, a gente tinha certeza, porque era uma estampa muito diferente de tudo que eles faziam. Então, o público deles não estava acostumado com aquilo. Quando chegou, era algo muito diferente, chamava muita atenção, era muito vivo e foi uma estampa que o processo foi realizado com
perfeição. Então, começou no desenvolvimento, a separação, a gravação do cilindro, a execução da estamparia, a base deles é maravilhosa, né? Então ali foi feita uma poliamida de primeira, o ácido ficou impecável. Sabe quando o conjunto todo da obra sai impecável? Foi isso que aconteceu e era uma novidade. E você olhava, você não conseguia distinguir se era cilindro ou se era digital. E o mercado, então assim, a gente subiu com muita força o nível que eles tinham de arte. A gente deu um chute, sabe? Consciência de voadora. Então, isso fez o boom. Aí, o seu cliente está esperando um próximo boom, né? Gerou expectativa. E isso vira um desafio. Na consequência, o que aconteceu? Chega a digital, foi logo assim, ó, um atrás do outro. Chega a digital e eles tinham muito medo da digital pelos custos, mas eles precisavam inovar, porque eles viram que quando eles inovavam, o boom, né, também acontecia. E aí começou com uma estampa digital, aí aconteceu o boom de novo, entendeu? Aí nossa, digital. E hoje eles são, acho que eles estão nas partes de estamparia 100% digital, tá? Eles só não fazem digital se eles forem fazer alguma estampa extremamente comercial, que são listras, alguma folhagem, que não importa se outro cliente também usou, eles usam do acervo. Eles não gravam mais cilindros para fazer as estampas dele, eles usam do acervo. Na época era assim, né, do acervo da Lancaster, porque a listra, eu vou mudar as cores, vou dar minha cartela, no que mudou a ordem, tiro 1 ou 2 cilindros, a listra tá diferente. E lanço a minha listra, que vai fazer composê, né, vai compor a família ali com outras estampas e vou ter grande saída. Aí eu faço um poá, né? Ou então eu faço uma folhagem, um floral, um geométrico do acervo, que são aquelas estampas que sempre saem e você muda as cores e você muda alguma coisa ali e é uma nova estampa comercial, porque ela sempre sai, entendeu? E fica diferente. Então eles não fazem mais investimentos em algo que todo mundo tem e que eles precisam ter porque tem saída, entende? Olha, aí a gente volta a falar dessa história, né, desse pegada do comercial, do ter comércio, né? E aí eu tenho aqui, por exemplo, a gente falou muito de roupas, né, de região, de roupas da região, de cores que usam, de modelagens que usam, tudo está envolvido, né, nessa parte regional, mas existem também mercados, situações no mercado que você não consegue abrir o seu leque. Por exemplo, tem marcas, né, que trabalham com um nicho bem popular, né, e esse nicho ele não vai conseguir fazer muita inovação. Por exemplo, são pessoas que não se arriscam. A malha em rolo, clientes que vendem malha em rolo é um bom exemplo para isso. Por exemplo, eles sempre têm bichinhos ou coisinhas mais icônicas, assim, sabe? Que são ícones para meninos, para meninas, para bebês, né? Eles vendem esse tipo de desenho para pequenas facções, pequenos confeccionistas criarem suas peças com essa estampa já pronta, né? Ele é um cliente que não consegue ter estampas exclusivas e nem mandar estampar por questão de volumes, eles compram essas estampas prontas. Mas esse nicho que eles estão conversando, eles não podem pôr cores diferentes. Eles têm que pôr sempre, então, é bebê, se é menino, tons de azul, se é menina, tons de rosa. Foi um pau da arara para começar a colocar rosa e cinza para as meninas. Aí depois conseguiu colocar um azul e marrom. Sabe, vai introduzindo aos pouquinhos. Eu lembro que quando fazia muito magazine, né, numa empresa que eu trabalhei, era assim, ó, meninas, principalmente quando era licenciados,
tá? Tinha alguns magazines que a gente conseguia inovar um pouco mais, mas tinha outros que não tinha conversa. Então, eu vou fazer licenciado. Meninas, era vermelho, marinho, pink, tons de rosa, 500 tons de rosa, né? E lilás. Eles conseguiam ter lilás. Tem muita marca, tipo, que roxo, lilás nem passa perto, mas nesses magazines, para ter a segunda variante, às vezes a gente podia encaixar um lilás, tá? E era só isso. Era só rosa. Era só rosa. Rosa e um marinho para dar um brilho, que às vezes saía. E aí nasce minha neném e ama rosa, gente. Tipo, ela tudo é rosa, tudo ela quer rosa, eu não entendo. Mas ela gosta de rosa, e aí você entende o quê? É comercial. Por isso que eles só fazem aquela. É comercial, é venda certeira. Ele não inova colocando uma cor para ficar bonito. Ele coloca a cor que todo mês tem saída. Todo mês tem saída, né? Então, isso acontece com roupa de cama, né? O que é legal? Você entra nesses magazines, né? Nessas lojas Avan, essa parada aí, que tem roupa de cama. Pode reparar como é que acontece o negócio ali. Você vai ser uma ou outra que eles colocam para dar uma inovada. O restante é tudo a mesma pegada. Porque é a mulher, que geralmente acontece, que vai lá comprar aquela roupa de cama, que quer aquele estilo, e o estilo é sempre o mesmo. É muito engraçado. Uma vez a mãe do Rafa tem um estilo super romântico para cuidar da casa. Ela gosta de tudo bonitinho, né? A roupa de cama dela toda bonitinha. É bem romântico, é aquela mulher bem romântica. E a gente foi visitar ela um ano, e ela adora ganhar coisa para casa. Ela adora. E aí minha pegada é tudo preto, cinza, né? E eu amo roupa de cama escura, enfim. E ela gosta de cor clara. Mas eu, toda boba, fizemos um jogo chiquérrimo, assim, com milhões de camadas de preto e branco e tal. Vocês sabiam que ela, né? Com o passar dos anos, eu ganhei essas roupas de cama. Ela, ai, por quê? Né? Enfim, com todo jeitinho, com todo carinho, aos poucos, ela foi... Porque o estilo dela é aquele, né? Então, as lojas, conforme vão fazendo, né, as suas coleções, eles sabem que, tipo, ó, eu tenho esse público, né, que eu quero atender, então eles vão ter um número reduzido, né, de roupas de cama diferentes e tudo mais, se esse é o público deles, e a outra maior parte vai ser de elementos que todo mês tem saída. Então, todo mês, né, ela vai lá, essa mulher que cuida da sua casa com todo o carinho e gosta de cuidar do seu espaço, todo mês ela vai lá e compra alguma coisa para sua casa, mas todo mês ela vai lá e compra com aquela mesma pegada, né? É um floral, é uma cor clara, é uma cor romântica. Então, cada loja sabe o que ele tá fazendo, o que ela tá fazendo, o que o seu cliente consome, né? E isso é o comercial para aquele cliente, para aquele público, né? E aí, eu marquei pra gente falar da região, a gente comentou já várias vezes a região. E aí, o que é legal você começar a explorar, caso você não esteja no mercado, ou se você está iniciando, se você ainda tem insegurança sobre o que é comercial, né? Eu coloco aqui que é para você começar a falar com seus clientes, né? Eu venho aconselhando aqui desde o início da conversa, o que vendeu mais, o que vende mais, o que sempre se repete. Poxa, Candice, mas eu tô começando, eu ainda não tenho cliente, eu ainda não entrei no mercado, e eu não tenho ainda com quem conversar, porque, né, tô começando, não tenho acesso a essas pessoas. Então, você começa a dar os seus rolês quando você vai em shopping, em loja, a ter um olhar atento, tipo, eu vou sempre nessa marca. Nessa marca sempre tem o quê? Essa marca sempre tem
quais tipos de cores. E você começa a entender o que é comercial para aquela marca que te atrai. E aí você vai numa outra marca que você sabe que é um público que consome ali, um público mais popular. O que sempre tem aqui? O que sempre se repete? E você começa a ter um olhar de pesquisa, um olhar atento, literalmente um olhar comercial, né? Então, você tá só focado em encontrar os padrões. Então, o padrão para essa marca, toda vez que eu venho aqui, ela tem alguma coisa listrada. Ou ela tem estampas que são íconezinhos, bichinhos, coisinhas muito delicadas, e você começa a entender com quem essa marca conversa, né? Qual que é o público que ela tá falando. Então, esse é o olhar atento. E você vai começar a achar seu jeito de mapear as coisas, tá? O seu jeito. Como eu sou muito visual, eu não preciso, né? Não precisei mapear assim o meu trabalho, né? Mapear dessa maneira. Então, assim, ao mesmo tempo que eu sou extremamente péssima com números, eu sou muito boa com essa parada de arte. Então, eu começo a bater o olho nas coisas, né? Lembra que eu comentei que eu fico meio catatônica, assim, quando eu começo a ver as coisas, porque realmente eu tô gravando isso de alguma maneira, eu tô criando conexões de imagem na minha mente e consigo enxergar tudo aquilo como a identidade do cliente de uma maneira muito fluida para mim. Mas eu quero testar que se eu, sem me preocupar em criar um padrão, né, uma anotação, tentar entender com esse olhar bem clínico, já consigo dar o resultado que eu preciso, imagina se eu criar algum processo para mapear. Para que nível que vai isso? Fazer um trabalho consciente. O que será que acontece? Então, se você já tem muita facilidade de entender o que é comercial para o seu cliente, por que você não faz esse teste comigo? Vamos mapear de uma maneira extremamente consciente, tentando mesmo ter dados sobre o assunto, criar conexões para a gente descobrir de uma maneira assim que eu sei o que é comercial para esse cliente. O que será que acontece? Eu acho que a gente vai ter bons resultados. Então eu vou falando, eu sou muito assim, gente, eu vou falando, aí eu percebo o que eu falei e enxergo uma possibilidade aí. E vou pensar em como criar um novo processo para potencializar aquilo que eu faço. Então, se intuitivamente eu já faço muito bem, por que eu não faço consciente? De uma maneira consciente. Por que eu não mapeio esse meu pensamento? Entende por que eu consigo sempre ter resultados no limite lá em cima? Porque o meu processo, eu tenho consciência de que ele não é perfeito. E é por isso que eu quase morro do coração com a construção do Fábrica. Porque cada vez que eu paro para pensar num assunto, eu vejo que ele pode ser melhorado. Então, alunos do Fábrica, eu acho que a gente vai ficar junto pela eternidade. Porque, né, futuros alunos do Fábrica. Porque não dá, gente. Cada hora que você presta atenção no que você está falando, a magia acontece. É maravilhoso. Eu amo ser assim, tá, gente? Eu amo mesmo. Dá um trabalho do cão, mas é maravilhoso ser assim, tá? Você perceber que você pode estar numa evolução assim, ó, sem parar, é para sempre, né? Então, realmente, eu achei demais essa minha dica, eu vou pegar para mim. Eu não faço assim, eu faço de maneira intuitiva. Eu olho porque eu tenho essa parada aí muito louca de olhar ao redor e entender o que está acontecendo. Eu não mapeio. Comercial não é essa parada, é bem complicado isso para mim. Não, então, é que você chegou um pouquinho depois, tá, Antônio? Mas é assim, ó. Comercial é o que o seu cliente vende. Se para o seu cliente o comercial é bolinha que você tem que dar para ele. Porque ele tirou essa informação das vendas. O que ele vendeu bem, o que sai bem, né, com os representantes dele, na loja dele, seja lá qual for a maneira que ele vende, o que ele vende
é que ele vai falar que é comercial. E aí, coleção atrás de coleção, ele vai dar um jeito de encaixar aquele estilo de arte novamente, porque vai ter saída. Aí, é esse olhar próximo, esse contato próximo que você vai ter que ter com os seus clientes, tá? Para você sempre estar mapeando o que é comercial para ele. E lá no comecinho eu comentei, uma outra situação que você pode fazer é que conforme vai aumentando esse seu leque de clientes, essa sua quantidade de clientes, você faz uma ficha para ele. Olha, gente, eu tô fazendo essa live para mim. É para mim, porque eu não faço nada disso. Em nome de Jesus, por exemplo, olha só. Eu, quando começo a trabalhar para um cliente, eu entendo ele, né? Então, eu olho a marca, eu entendo o que ele usa, o que ele gosta, as cores, o estilo, e eu acerto muito rápido. Aí eu entendi o que é o cliente. Acertei, aceitei, na próxima o que ele não gostou, alterou, tal, e aí eu fico muito assertiva. Rapidamente eu sou assertiva. E eu vou fazendo isso tudo no feeling, lá na confiança, e assim eu vou seguindo a minha vida bela e formosa aqui no meu fluxo, sem traçar uma rota para isso, sem criar um processo consciente. Então, essa minha parte é muito no meu flow, assim, sabe? Sem pensar. E aí eu venho aqui na maior cara de pau e falo para você, se você vai ter muitos clientes, faz uma ficha e marca. Acabei de criar um processo, gente. É uma maravilha. Eu vou anotar isso, vocês me esperam. Porque isso é magia, vocês não têm noção do que isso vai virar. Ó, ficha, vou marcar aqui, ó. Ficha para entender o cliente, depois a gente dá um nome bonito. Entender. Mas esse entender é você marcar coisas da personalidade dele, sabe? É tipo, que ele ama azul, por exemplo. É muito engraçado, né? Eu sei que a Beagle, né? Que eu trabalho muito. Eles amam azul. O mercado deles consome muito azul. Eu sei que toda vez que eu vou fazer, eu tenho que ter muito azul. Entende? Eu entendo a essência dessa marca, porque eu olho para essa marca como se ela fosse um ser vivo, sabe? Eu olho assim, então eu te conheço, sabe? Aí a gente vira amigo. E eu vou começar a te olhar assim, ó. Então, será que eu sou psicopata? Será que isso se encaixa? Porque assim, ó, eu vou começar a te olhar e te observar, entender tudo que você gosta. Bom dia, querido. Eu vou entender tudo que você gosta. Aí eu vou entender o que não te agrada. Eu vou falar, putz, essa pessoa aqui não gosta desse tipo de brincadeira. Essa pessoa aqui não gosta de comer isso. Aí eu vou te mapeando mentalmente, né? Não vou fazer fichas em você, tá bom? E aí eu vou entendendo tudo que você gosta, tudo que você faz, eu vou te entendendo. E não precisa ser uma experiência que aconteceu entre nós dois. Eu vou olhar o que está acontecendo com você e as pessoas que te cercam também. E eu te mapeio. E eu entendo até que ponto eu posso chegar com você ou não, né? O que te faz feliz ou não. Eu faço isso porque me importa. Eu me importo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu sempre eu acho que eu tenho às vezes um nível de empatia extremo, e isso me machuca também às vezes, sabe? Então eu começo a entender o que é legal ou não para a pessoa, e o desafio da minha vida sempre foi equilibrar esse nível de empatia sem deixar eu perder a minha originalidade, sabe? Sem eu deixar de ser o que eu sou. Porque eu não quero ser outra Candice. A gente faz isso lá na agência. Mapear o cliente total, o que faz feliz ele ou não. Então, assim, porque eu não quero deixar de ser a Candice para te agradar. Eu só quero entender como é que você funciona. E eu vou ser a Candice, né? E eu sei que quando o assunto não for muito legal, se você é meu amigo,
eu tenho que chegar mais de mansinho, mas eu não vou deixar de ser a Candice, entendeu? E com o cliente é a mesma coisa, você vai começar a mapear ele, fazer essa ficha, porque é como eu estava falando, eu falo para você fazer essa ficha, para você mapear seu cliente, para você entender ele, e cada vez e cada nova informação que chegar, você anotar e colocar ali nessa ficha dele antes de começar uma nova coleção, entender o que está dando certo, né? E porque seu número de clientes pode aumentar. Quando é um número pequeno, você consegue fazer isso. Conforme o número vai crescendo de clientes, né, que você vai pondo a mão, aí isso pode se tornar mais confuso para você, e eu acho legal a gente mapear essa conversa com ele. Isso vai nos trazer resultado, vai gerar coisas, sabe? Imagina o quão assertivo você vai se tornar conforme você começa a fazer essa ficha, que vai ter vida, né? Que vai, bom, aí você pode descobrir que o seu cliente é muito doido, né? Cada coleção ele fala uma coisa, mas aí você já sabe que quando ele chegar de novo, você tá preparado para começar tudo de novo e vambora com esse cliente. Enfim, mas isso aí é excelente, gente. A partir de agora, ó, vamos mapear o cliente. Se você não tem cliente, vamos entrar em lojas e começar a mapear o que está acontecendo dentro dessas lojas, marcas que lhe interessam, que você gostaria de trabalhar. Se você se interessar por um nicho de tipo, não que você vai se interessar, é difícil falar em alguém que, eu vou me interessar por cliente de malha em rolo, mas se você trabalhar dentro de uma terceirizada, você vai ver o quanto clientes de malha em rolo, né, que vende para pequenos confeccionistas, quanto que eles têm poder, tá? É um mercado extremamente forte, é galera forte. Então, se você entrar dentro de uma empresa que presta serviço para esse nicho de cliente, você dá dá aquele rolê, todo centro de cidade tem aquela loja que vende tecido pronto para as costureiras, pequenos, né, confeccionistas da sua região. Vai lá, entende o que está acontecendo. Eu tinha parado aqui, ó, que você tem que desenvolver um olhar atento ao mercado que lhe cerca e ao mercado que lhe interessa, né? Você tem que ter ouvidos literalmente de ouvir, atento, sabe? Curioso. Então, se você tem acesso a representante, deixa a Pixel, gente, querendo me sabotar. Deixa, quando você for conversar com ele, questione, pergunte, fala aqui comigo, como é que tá o mercado, o que tá vendendo mais, sabe essas conversas assim, bem loucas, tipo, tá chovendo, sabe, começa, tá frio lá onde você tá, que frio hoje, né, você começa essa conversa louca e começa a perguntar para ele, para entender qual que tá o olhar dele no mercado, e ele vai te falar, poxa, tá saindo muito bem isso, você vai ter que conduzir essa conversa. Tá vendendo mais, tá vendendo menos. É muito rico você bater esse papo com o representante, com quem vende, com quem está sentindo o mercado. No meio dessa conversa, você vai começar a entender para onde é que a gente está indo. Independente de você estar já trabalhando com aquele público que vocês estão conversando. É idêntico? Sim, é idêntico, você vai perceber. Por isso que muita gente da parte gráfica se dá bem tranquilamente na área da estamparia, porque o cenário tá ali, ó, coladinho, só mudou que um vai imprimir a parada no papel e outra no tecido. São para coisas diferentes, mas essa pesquisa de campo é top. Então, assim, são coisas, né, nichos, mas é paralelo. Se meu irmão já trabalhou na parte gráfica, sempre foi do texto, trabalhou na gráfica, agora voltou para o texto, não importa, porque a maneira de trabalhar, linhas de pensamento são as mesmas. O que muda, um pouquinho do mercado, um pouquinho do maquinário, um pouquinho de uma coisinha ou outra diferente que eu vou ter que colocar no meu fluxo de trabalho, entendeu? Mas você consegue andar para lá e para cá, ó, tranquilamente.
tá? E aí eu tava aqui falando sobre você conversar com representantes. E se você não tem clientes e se você não tem acesso a representante, você vai dar uma de doido, entrar nas lojas e começar a conversar com a galera, tentar entender, né? Para lá, finge que vai comprar alguma coisa e começa a conversar, entendeu? E, enfim, vira amigo da pessoa e começa a entender, mapear essas marcas que lhe interessam, esses clientes que possam lhe interessar. Sabe, esse olhar, esse comportamento de quem se interessa realmente pelo que está acontecendo é o que faz a diferença. É o que está te trazendo a diferença no mercado. Mas você tem que se interessar genuinamente. Porque se só conversar para conversar, então conversa de um assunto que você gosta, já que você tá ali só matando tempo, entendeu? Sei lá, quem gosta de futebol, futebol, quem gosta de não sei o que. Futebol tem nada a ver com futebol. Vai, conversa de games. Eu também não jogo games, mas eu adoro esse universo dos games. Então conversa sobre isso, pergunta qualquer coisa. Se for para papiar, já conversa fora. Mas se você tiver lá com um olhar atento, sabe? De tipo, o que essa pessoa me falar pode ser uma possibilidade. O que essa pessoa me falar vai fazer eu entender o porquê o meu cliente está agindo assim. Ou por que eu não consigo entrar nesse cliente. Sabe? Sim, o feedback antes de começar uma nova coleção, você tem que saber o que aconteceu com a coleção anterior. Como é que foi? E é muito rico, assim, porque esse cliente que está ligado nas vendas, né? Por exemplo, é uma marca. Ele mapeia o que aconteceu. Será que foi um cenário da política, do meio que fez tudo cair? Será que foi o dólar? Tipo, você começa a conversar com essas pessoas, elas vão te dar esse nível de resposta. Ó, as vendas não foram boas, mas porque aconteceu isso, isso e isso, e teve uma queda do mercado, o cliente ficou com medo, segurou o dinheiro, não quis comprar, isso não foi bom pra gente, aumentou nossos estoques, lá, lá, lá. Entende? O negócio desenrola de um jeito maravilhoso e você começa a entender o que está acontecendo e não entra em desespero. Poxa, por que eu estou vendendo menos? Será que é minha arte? Será que eu estou fazendo tudo errado? E de repente é o dólar. E aí deu um abalo aqui na parada e todo mundo segurando com medo de gastar porque não sabe o que vai acontecer com o país e blá blá, entendeu? E aí você começa a parar de olhar para o lugar errado, entende? Então, tipo, putz, se o cenário tá desse jeito, o que eu vou poder fazer para ter um diferencial para incentivar ele a consumir? Será que nesse momento eu preciso fazer uma promoção? Será que nesse momento eu preciso estreitar um laço aqui? Entende? Isso é que te dá rumos para fazer o comércio, entendeu? Deixa eu ver aqui. Tem tendências também, sim, tem tendências de mercado e a gente vai olhando e adaptando ao nosso DNA. Sim, quando esse nosso cliente conversa com a gente, ele tá falando do público final dele. E a marca atenta tá com o ouvido assim pro representante dele. Entende? Então, você tem que estar atento ao seu cliente, a sua marca está atenta ao representante, se a marca tem loja, ela está atenta, seria correto estar atento para as vendedoras que estão falando, e aí começa a vir o inverso, e aí você entende por que você faz do jeito que você faz. Então, se todo mês você tem que inventar uma estampa de oncinha, é porque não importa o que aconteça, o representante vai falar que o cliente está precisando ainda da oncinha, porque é isso que vende. Então não adianta espernear, gritar, chorar, é isso que o seu cliente precisa e isso é o comercial para ele, né? E isso é o que está sempre fazendo a nossa roda girar. E quando a gente fala assim, ó, tem que ter estampa bate-caixa, tem que ter estampa comercial, você tem que ter sempre isso no seu acervo. Quem perdeu o comecinho, eu falei sempre tem que ter listra, xadrez, folhagem, floral, animal print, manchados, geométricos. Isso sempre está acontecendo, independente de tendência.
E esse tipo poás, né? E esse tipo de estampa você sempre vai ter no seu acervo de vendas, junto com as que tiver rolando com mais força de tendência de moda e tudo mais. É muito diferente quando você cria entendendo, por exemplo, se você vai usar a tendência do mercado. Mesmo que você cante, o que é uma estampa bate-caixa? É a mesma coisa que estampa comercial. É essa estampa que você faz e ela sempre sai. Sai, faz. Então, todo mundo precisa de poá, tá? Então, não existe pergunta boba, gente, por favor, pode falar. Sempre vende poá. Então, sempre tem que ter poá, bate caixa, bateu ali, ó, entendeu? Dita um padrão, ela é um padrão, sempre tem. Então, você sempre vai ter. Quando a gente fala isso, é aquela estampa rápida que você faz, acontece e todo mundo compra, entendeu? E aí, tá, deixa eu voltar minha linha de pensamento, eu tava falando, tá, me achei. Assim, é totalmente diferente de quando a gente desenha sabendo porque tá desenhando e desenha só porque sabe que ela é comercial, né? Quando você une essa informação da tendência com a informação de um mercado de ponta de comércio mesmo, é muito poderoso. E eu vivo e já vivi as duas fases, né? Então eu tive a fase que eu era extremamente ligada no atendimento ao cliente. Então eu não ia desenhar, mas eu tinha que indicar para o cliente o que estava acontecendo, o que seria bom, o que a gente estava vendo no mercado, as tendências, né? Então a Lancaster sempre teve WGSN, Renata Branches, né? Esse sempre tem, né, essas assinaturas. Então eu absorvo aquilo ali, entendo o que está acontecendo, vejo o mercado, realmente, ó, a galera tá seguindo por essa pegada e você consegue dar um caminho para o seu cliente. Quando eu ia conversar e a gente estava criando uma coleção, quando acontecia isso da gente criar junto, o olhar sobre aquela estampa que ia ser criada era totalmente diferente. Os meus sentimentos sobre aquela estampa muda, porque eu sei que vai ser, então eu vou fazer uma listra, mas essa listra tem essas cores porque ela está sendo inspirada nessa tendência desse lugar. Gente, é um sentimento totalmente diferente quando você faz, porque uma estampa comercial ganha significado, ganha sentido. E aí, quando eu ia passar para a equipe, eu falava, ó, olha, essas são as imagens inspiracionais, sinta essas cores, sinta esse clima. Olha isso aqui. Eu acho que é isso que faz você olhar, de repente, para uma simples listra e você fala, meu Deus, que listra maravilhosa. Gente, nunca aconteceu isso com vocês? Vocês olharem tipo, gente, olha essa combinação de cores, olha isso aqui, que coisa mais maravilhosa. Aí ela tá perto de uma outra estampa que faz a magia acontecer. Eu acho, pelo menos eu tenho a ilusão, gostaria que fosse assim para todo mundo, que quando você entende da onde está vindo aquela tendência, mesmo que você, né, saiba o contexto, a história, mesmo que você vai fazer algo extremamente comercial, eu acho que a energia que você passa para a construção da estampa é totalmente outra, sabe? E eu acho, aqui sendo muito romântica e dando uma viajada, que é como se a sua energia fosse para aquilo ali, sabe? E aí quando você escuta a primeira pessoa falando daquele sentimento que você quis passar, você pensa, cara, eu acertei, sabe? Eu consegui passar. Então essa é a diferença de quando a gente sabe o porquê tá desenhando, mas não é assim sempre comigo. A partir do momento que eu saio desse cenário onde é muito, muito emocional, muito, a partir do momento que eu saio desse cenário onde eu tô literalmente, né, tendo que estar ligada com a tendência para passar para o cliente e foco só no mão na massa, só abaixa a cabeça e faz, você dá o seu melhor, você dá o sentimento, mas você tá criando a história daquela estampa sem saber de onde é que veio aquela história. Como eu me dedico ao máximo, já tenho nananana, tá ok, ficou linda, passei, mas é diferente.
é diferente você criar uma coisa que você não sabe por que o cliente quer assim. Talvez nem ele saiba, né? Talvez ele seja um cliente de pegada só comercial. Existem vários clientes que são assim, eles seguem o que os outros estão fazendo sem entender por quê. Mas aí é onde não vem o DNA da parada, não vem a história, não tem o storytelling, não tem aquele outro apelo de experiência, né? Então, assim, o ideal para mim, o ideal de vida mesmo, em termos de artista, de estamparia, seria assim, eu sempre estar extremamente abastecida da tendência, do porquê gerou aquelas cores, do porquê gerou tudo isso, onde é que veio para tudo é mapeamento de comportamento, gente, nada vem do nada. O porquê dessa cor, o porquê de estar olhando para esse lugar do mundo, o porquê tá focado nisso, o porquê é a geração, sabe? O olhar tá lá no público final. E quando você consegue esse tipo de informação, quando você traz essa informação para o seu fluxo de trabalho, as suas estampas, por mais simples e comerciais que elas forem, elas vão ter um outro apelo. Elas têm. Então, é diferente e eu percebo isso na minha arte, no meu trabalho. Tem impacto sim, você entender o porquê que você está fazendo. Se o seu cliente não tem, né, não tem esse apelo, é simplesmente o outro tá fazendo, tá vendendo, vou fazer também, ok, você vai seguir assim. Mas para mim o ideal, assim, o fluxo perfeito seria você sempre entender o que tá acontecendo, por que tá acontecendo e aplicar isso em estampas autorais, estampas que são diferentes, né, que são conceituais e aplicar isso nas estampas batidão, que vendem sempre, que sempre tem que ter, sempre tem que acontecer, né? Isso gera muito diferencial. Pessoas que eu venho seguindo pouquíssimas pessoas, né? Tô aqui me programando para mudar muito o meu cenário, para realmente trabalhar do jeito que eu acredito, porque não é porque eu acredito em tudo isso e acho que seja o ideal que eu consigo aplicar 100% de tudo que eu acredito. Eu faço o melhor com o que eu tenho, né? Com o meu ambiente, com o que a minha empresa precisa, que a empresa que eu trabalho precisa, né? Com que, enfim, eu vou sempre fazer o melhor com o que eu tenho. E não quer dizer que o melhor que eu tenho é o que eu julgo que seria o ideal, né? São coisas diferentes. Você sabe que o ideal seria você trabalhar com um computador incrível, com uma mesa incrível, né? Uma tablet, mas você não tem. E você vai deixar de trabalhar? Não pode, né? Você tem que trabalhar com o que você tem. E é a mesma coisa quando você tem um ideal de trabalho perfeito, um ideal onde você sabe que você vai criar um campo fértil para ter os melhores resultados, mas você tem que fazer acontecer com o que você tem para você chegar no seu cenário ideal. Então, assim, você tem que fazer acontecer com o que você tem, ter consciência do que você julga ideal, sabe? Ter consciência do que você julga ideal. E aí você traça a rota, traça o caminho e você se prepara para chegar a trabalhar do jeito que você acredita. Então, eu acredito que o ideal seria, antes de pôr a mão no desenho, eu ter consciência de tendência, ter consciência né, do mercado desse meu cliente, eu entender o que ele sente, o que ele pensa, mas hoje no meu dia a dia poucas vezes eu consigo isso, é muito mais, faz isso, ok, deu resultado, sabe? Aquele batidão industrial, faz acontecer com o que você tem e eu faço acontecer com o que eu tenho. E aí eu sigo, sigo a Alessandra Marins, sigo a Renata Branches, WGSN, Use Fashion, sigo a Pantone, que vai sempre estar dando as cores que vão estar chamando a atenção, né? O Criativo Graphic, esse pessoal do Criativo Graphic fala muito disso, sabe? De você entender de onde é que veio a tendência. E eu sei que tem um monte de gente boa no mercado que fala sobre esse assunto,
que você pode seguir e vocês podem trocar aqui entre vocês nomes e vocês podem começar a ser tudo amigo, porque se vocês estão se vendo aqui, vocês têm que se seguir em redes sociais, vocês têm que fazer uma corrente de união, de ajuda, uma irmandade, amém, para um ajudar o outro, começar a trocar nomes que importam, que fazem a diferença, tá? Isso aí, gente, virem tudo amigo, é isso que vai fazer a diferença no mercado. Trocar informação relevante, tipo, segue esse cara aqui, olha isso aqui, todo mundo cresce. Inteligência, informação, educação é o que faz a roda girar, entendeu? E, né, aí o meu próximo assunto que eu coloco aqui era sobre um assunto que a gente já falou, bem louca, da cachaça aqui, mudei tudo. Falei também do próximo assunto que eu marquei aqui, né? E educar o seu olhar, falei também. Você ter um olhar de pesquisa, falei também, né? Fui falando e não fui mexendo na parada aqui, tá? Ah, tá, agora sim, agora enfim chegou alguma coisa que eu não falei, tá? A gente tem... Vou até beber uma água, me desestabilizei. Cara, você tem que fazer o seguinte. Aí eu vou falar pra vocês se eu faço o que eu tô falando ou não. Porque eu falo quando eu não faço, eu falo. Então tá, isso aqui é algo que vai virar parte da minha vida com muita força mesmo, tá? É uma definição de caminho que eu vou seguir e segura na mão de JC e vai, tá? Nós temos, amigos, irmãos de fé, camarada, nós temos que fazer com que um preço seja o nosso diferencial de mercado. Chega dessa parada do meu diferencial, do seu diferencial, seu preço. Enquanto a gente trabalha com o preço sendo diferencial, vai continuar saindo água do nosso olhinho. Entendeu? A gente vai continuar sendo apertado e esmagado, porque não é porque uma arte é comercial que ela tem que ser barata, ok? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma arte comercial ser incrível. E como você vai fazer essa arte comercial ser incrível? Colocando o seu DNA, colocando seus diferenciais de atendimento. Isso é diferencial. Lembra que a gente vem conversando sobre assuntos do tipo, o que você tem aí dentro de mais profundo, de mais íntimo, que você pode usar no mercado como um diferencial. Isso é que te destaca do seu coleguinha que está aqui. Isso é o que faz a diferença e não o preço. Por isso que vocês podem se ajudar em preço. Por isso que vocês podem trocar ideia do que é um preço ideal para um trabalho minimamente aceitável para você viver, para você construir o seu estúdio, viver com alegria, com saúde, com o Paranauê que você quiser. Quando a gente se ajudar e entender que a gente precisa ter um preço, um valor mínimo viável, aceitável, com um olhar também no que a indústria pode absorver. Não tô aqui, vamos enfiar a faca, porque não vamos conseguir, tá? Tô sendo real, você vai tentar enfiar a faca, não vai conseguir, vai achar um coleguinha que precisa daquele trabalho e ele precisa viver e ele vai fazer. Então não tô falando assim, tô falando valores conscientes, preços conscientes, o que dá para eu fazer com esse nicho de mercado, a indústria aceitar isso e como que o seu, amigo aqui vai conseguir fazer isso se você que está dentro da indústria não ajudar ele a entender o valor que ele tem que cobrar, né? Então você ajuda ele. Quando você ajuda ele, ele vai olhar para o trabalho dele e vai pensar, poxa, eu acho que o meu trabalho é além ou é um pouco menos desse valor. Eu acho que eu ainda não consigo pela situação que eu me encontro hoje na vida. E aí, você começa
a entender que apesar de você estar aqui, aos pouquinhos você vai tentar chegar aqui, que aqui já é o que as pessoas que você está conversando entende que o mercado paga. Ó, com a Thaís aqui da Fox, aqui, da Fashion Fox, a gente teve, né, Thaís, essa conversa bem legal numa madrugada, né? A gente falando, e bateu muito os valores que você estava falando com os valores que eu estava falando, né? Que tipo, aqui a gente consegue girar em torno de 400, 500 reais. Em outra região, São Paulo, você consegue girar em torno, a partir de 800 reais, muitos estúdios fazem isso, né? E por aí vai, cada região você vai conseguindo encaixar um valor dentro da realidade de mercado deles, e isso tudo vai melhorando e vai ajudando. Só que isso só é possível quando você transforma o seu atendimento, as suas habilidades mais profundas, a sua personalidade, a sua arte em si, em diferencial, entendeu? E tem como você trabalhar com artes, sabe? E isso, cada realidade é cada região é uma realidade salarial e de valor que consegue entrar no mercado. Só que quanto mais informação todo mundo tem, melhor a gente vai conseguindo deixar esse mercado pra gente, tá? Porque não dá mais pra gente que vive, que ama desenhar, que o sonho é criar, é desenhar, abandonar porque não consegue se sustentar e viver uma vida infeliz, porque frustrado, porque não conseguiu viver do que ama. E aí a galera daqui do Brasil vai lá fora e paga uma fortuna em uma arte que vai voltar pro Brasil, vai cair na gravadora, nós vamos ter que arrumar, nananana, entendeu? Não dá. A arte que vem de fora é tão boa quanto a arte que tá aqui dentro. Só que o nosso mercado, cada um por si, não sei se o mercado lá fora como é que é, mas aqui a gente pode fazer diferente, né? Independente de como seja, né? Vamos fazer a diferença aí por todos nós. E aí vem, como que a gente vai transformar? Então a gente está aqui no mercado onde a gente não quer mais que o diferencial seja o nosso preço e a gente tem que fazer artes comerciais. Tá? A gente tem que fazer artes comerciais. Aí vai começar a entrar sua identidade, o seu olhar criativo, o seu, né, olhar mais profundo, que é, por exemplo, pô, Candice, lindo, onça comercial, vários nichos usam, mas como é que eu vou fazer para desenhar uma onça todo mês? Ou um monte de onça para ter um acervo de onça? Aí é que entra o seu lado mais lindo, que é a sua viagem artística. Então você tá ali no parque, passeando com a sua família, e você olha uma árvore toda manchada com uma mancha esquisita e você fala, cara, se eu colocar nessa foto dessa árvore aqui cores que lembre uma onça, vai virar uma onça. Eu já fiz onça de árvore, então você tem que começar a ter o seu olhar para fazer essas artes que você vai precisar sempre, tá? Você precisa sempre ter essas artes, mas você vai começar a criar. E a sua arte vai ser sempre diferente, porque você vai começar a viajar. Você não é artista para viajar no louco aqui? Dar uma aspiraceira aí muito louca? De que adianta ser artista se você não puder fazer isso? Tá sempre certinho. Não é que você precisa de uma pele de uma zebra, que a sua zebra tem que ser sempre da zebra. O que é a pele da zebra? Não é aquela parada tudo desencontrada muito louca? Qualquer coisa que você vê que é uma parada desencontrada muito louca, você pode transformar numa zebra. E isso é com tudo. Entende? É agora que você coloca o Paranauê para fora. E é isso que é diferencial. E é isso que vai fazer você conseguir ter artes todos os meses de listra, poá. Pinterest, gente, vocês já viram? Eu amo, eu quero muito fazer. Vou fazer um vídeo ainda sobre a galera passa o milho cozido na tinta e sai rolando o milho cozido e faz aquele pontinho. Isso sim é um poá, entendeu? Coisa linda. E aí, se você quiser um poá todo irregular, você faz ali com milho. E se você quiser
ele é certinho, pega algumas bolinhas ali que ficou e distribui certinho. Hein, gente, se a gente não conseguir encaixar esse tipo de atividade da nossa vida, se a gente não conseguir fazer isso, a gente começa a perder o amor e carinho pela nossa arte. E a gente começa a ficar muito mecânico. Mas eu não sou romântica ao ponto de achar que que serão todas as artes assim, porque a gente não, pelo menos no meu cenário, né, não consigo. Mas tira aquele dia, né? Então, ó, lembra do nosso cronograma, do fluxo, né, de você encaixar as coisas, da organização. De repente, claro, gente, se isso for importante para você, se para você não é, encaixa o que é, tá bom? É que eu puxo muito esse assunto que era assim que eu gostaria de viver sempre, né? E não vivo sempre assim. O ideal seria, o dia que eu conseguir encaixar isso na minha rotina, eu vou falar para vocês. Ah, então tá. Toda sexta-feira vai ser o dia da viajada aqui. Então eu vou. Ai, sabe o que eu já fiz? Uma vez eu queria umas formas assim diferentes. Aí eu enchi uma travessa de vidro aqui em casa, uma assadeira de água, coloquei papel branco embaixo da assadeira, e aí comecei a injetar nanquim com uma agulha, sabe, tipo com uma seringa, e o nanquim ele não se mistura rápido com a água. Aí ele começou a fazer umas paradas muito loucas lá dentro. Eu bati foto dessas manchas, dessas ondas maravilhosas desse nanquim e fiz uma estampa. Gente, era uma estampa simples, mas para mim ela tinha tanto valor porque olha como eu construí ela. Então já pensou, você vai fazer um poá de texturas que você cria de alguma coisa diferente? É outro valor esse poá, né? E aí a pessoa olha, não entende porque ele é tão lindo, porque ele é tão diferente. Você entende? Você sabe por que ele é tão lindo e porque ele é tão diferente? Porque você sabe como você construiu ele. Então, se você conseguir encaixar na sua rotina um dia de experiência, desse tipo de experiência, né? Vai ser incrível. Vai ser incrível, tá? E aí, isso aqui vai fazer você, ó, um esmalte de unha, olha aí que legal, né? Colocar coisas que não se misturam. Gente, eu quero muito. Vira comercial total. Porque aí você entra nas manchas, né? E você não fica preso a estar sempre buscando imagens na internet para transformar essas imagens em outras coisas, né? Você começa a criar as suas manchas, né? Começa a bater foto, gente, bate foto do céu, bate foto de coisas legais que você vai vendo por aí, né? Se você quer uma textura diferente, vai achando suas texturas e encaixando ela na sua rotina, porque você só vai conseguir dar volume nisso, se você desejar, se você tiver também um banco de imagens original próprio muito rico, né? Muito grande. Então, você tem que abastecer ele. Aí você vai ter que ter o seu olhar atento. E, como a gente já conversou, tudo pode ser inspiração. E essas coisas você vai conseguir trabalhar em artes comerciais. Por que você tem que fazer um xadrez igual a todos os xadrezes? Será que você não consegue criar um xadrez diferente, com manchinhas diferentes, com uma textura diferente? Tá? Ah, ok, Candice, mas eu não mexo tanto assim no Photoshop, nananã. Então você vai acompanhar os vídeos que eu faço para você. Se você puder, você vai entrar no Fábrica, que você vai entender. E aí você vai construir o meio fértil para você conseguir trabalhar desse jeito, né? Registrei uma cartela de cor incrível. Sim, cara, a galera faz coisas incríveis. Você pensa, gente, é talento para todo lado. E você pode pegar esse talento da galera, transformar, mexer aqui dentro e criar algo novo para você, né? Você vai criar conexões de tudo que você acha, você tem e vai dar algo novo, né? Não é uma cópia. É algo novo, você transformou, misturou com o que faz sentido para você, com seus sentimentos, e vai sair uma coisa nova. E essa coisa nova você vai encaixar em artes comerciais também,
né? Então a gente falou do poá, fazer um xadrez de texturas, um negócio diferente, fazer listras de texturas, tons, degradês, manchas que você possa, né, criar com materiais diferentes. Se você conseguir colocar na sua rotina esses momentos, eles começam a te encher, sabe? De repente, se você tá com um vazio, talvez seja isso que esteja faltando. Se você tem essa pegada artística, tá? Se você tem essa pegada de se sentir completo, de se sentir pleno quando você tá fazendo sua arte e você tá trabalhando na área, mas tá se sentindo um robô, as coisas estão perdendo sentido, pode ser isso que tá faltando. Você colocar a arte raiz, sabe? A arte mão na massa na sua vida de novo. E se você não desenha e quiser, né, não tem a prática do desenho e quiser desenhar, você tem que começar por coisas abstratas, por texturas, coisas diferentes. Você vai ver o quanto é lindo, tá? Desenhar não é só coisas perfeitas e certinhas. Olhem as estampas abstratas são super comerciais, super manchas pro fitness, manchas, beachwear, manchas, entendeu? Então, a gente tem que transformar os nossos dias. Você é responsável pelo seu dia. Você é responsável pelo que está acontecendo na sua arte. Você é responsável de se virar nos 30, mesmo com as coisas um pouco confusas, meio ainda embaralhada, ou meio, sabe? Não importa o quanto turbulento estejam as coisas. Você tem que continuar cultivando esse seu lado, que é o que te trouxe até aqui, que é esse lado que vai fazer você seguir, né? Tendo carinho por tudo isso que você tem de mais precioso e mais íntimo, porque senão você vai se distanciar muito desse seu lado, vai ser muito comercial em termos de virar uma máquina. E pode ser que chegue um momento onde o dinheiro não for mais problema, chega um vazio muito grande, tá? Eu vivi essa fase também, tá? E aí outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, nada a ver com a farofa, né? Porque eu sou assim, tipo, tô fazendo questão de compartilhar meu processo com vocês, né? E eu faço questão mesmo. Então, assim, desde que esse ano foi muito louco, né? Desde que eu decidi colocar tudo isso aqui, né? Todos vocês lindos na minha rotina. E isso fez com que eu tivesse que abrir mão de coisas muito, muito, muito importantes para mim, né? É sempre assim, pra gente pegar alguma coisa, a mão tem que estar a mão tem que estar livre, né? E para fazer tudo isso, porque eu tenho um porquê, né? Porque é assim que eu quero viver, a minha fase de transição tornou minha vida machuca num lugar muito profundo. Espero não chorar nessa conversa. Que é que minha mãe me ajuda muito com a minha menina, né? Com a minha pequena. No fim, eu vejo pouco a minha menina, o que também não é privilégio só meu, né? Muitos pais têm isso de ter que trabalhar, a rotina da casa, e no fim entendem que não consiga dar a real atenção que queria à sua família, aos seus bebês, né? E isso aconteceu comigo também, tá acontecendo nessa fase. E esse ano, o que aconteceu foi que a minha mãe, que, meu Deus, eu não tava fazendo nada disso se não fosse minha mamis, ela cuida da minha neném, né? Então, a minha rotina é assim, eu acordo, entro na minha pegada, trabalho, tudo que tenho que fazer, encaixando mais isso, e a minha neném tá com a minha mãe, ela tá com 2 aninhos, e ela vai começar a ir na escolinha só em janeiro. Aí minha mãe leva a Aline, e ela tá com a Aline. Aí, da hora do almoço, ela vem pra casa, e eu brinco, dou banho, brinco com ela. O máximo que eu consigo é atenção total e exclusiva pra ela. Aí dá 1h e meia da tarde, minha mãe leva a Aline. E eu vou ver a Aline no outro dia, só nesse período.
E isso mexe muito comigo, assim, é pancadão. Eu tô adequando a minha vida todinha pra minha vida não ser mais assim, pra Aline estar comigo, né, à noite, é porque eu trabalho muito à noite, enfim, não é pra ninguém ter dó de mim nem nada, fui eu que escolhi, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei os porquês, mas a gente sempre tá abrindo mão, às vezes, de coisas muito importantes pra gente, pra passar fases da nossa vida, sabe? Pra chegar num lugar. E eu sei que o lugar que eu quero chegar, a Lin vai colher, sabe? É por ela também que eu faço tudo que eu tô fazendo e mudando, sabe? Mas aí, o que eu queria dizer pra vocês é, aguenta, sabe? Seja lá o que vocês estão pensando nesse momento, pode não ser a carreira artística, pode ser algo pessoal, algo familiar, não importa, gente. Aguenta o tranco. Se vocês têm consciência de onde vocês querem chegar, se vocês têm consciência do que vocês querem ser, criem essa, criem essa comunidade, usem as pessoas que estão aqui, porque se a pessoa tá me seguindo, cara, e tá aqui comigo todo dia, é que ela se identifica com os meus valores, porque senão não aguenta essa minha conversa, não. Você não aguenta conversar com quem não tem os mesmos valores que você aguenta só durante um tempo. Então, as pessoas que estão aqui, que se importam com tudo isso que a gente está falando, elas podem ser pessoas muito legais para você conversar também. Essa rede de apoio é importantíssima para a gente fazer diferença no mercado, diferença nas nossas vidas, né? Enfim, cara. Ai, vamos tudo se abraçar, ser amigo, sabe? Chorar junto, ser feliz junto e saber que o bicho pega para todo mundo. Às vezes não pega financeiro, mas pega em outra parada, entendeu? Então agora o que eu faço? Acaba a nossa conversa aqui, é sábado e domingo. Sábado e domingo, gente, pode explodir a guerra. À tarde, e nem é de manhã, hein? À tarde, agora a Lin vem para casa, acabou o planeta. Acabou o planeta, é só eu, ela e o Rafa. A gente vai entrar no carro, vai em algum lugar que eu sei que ela vai se divertir muito. Se tá chovendo, eu vou estar dentro de alguma piscina de bolinha aí por aí, galera. Vocês vão me ver aí. E é muito intenso, sabe? Meu fim de semana, assim. Aí, a segunda é o dia mais pancadão, né? Porque aí na segunda eu caio na rotina aqui de novo. Mas eu tô feliz. Eu sei o que eu tô fazendo, entendeu? Eu sei porque eu tô fazendo e eu sei que é uma fase. Vai passar. E eu pensei muito bem antes de entrar nessa fase. Eu sabia o que eu tava fazendo e eu sabia o que eu tava abrindo mão. Então, você ter consciência do que você tá fazendo, de onde você quer chegar, do porquê você tá fazendo, é o que vai fazer você chegar nesse lugar. Porque toda vez que cair, porque toda vez que doer, porque toda vez que você começar a pensar, mas o que eu tô fazendo, sabe? Você vai lembrar. E é isso que vai te ajudar. E se você tá num meio de apoio, de pessoas que estão na mesma pegada que você, aí você escuta que, putz, tá punk aqui pra mim também, e vocês conversam um pouquinho e alivia o coração, sabe? E você continua até você chegar no lugar que você quer chegar, e você vai ter muito orgulho do que você fez na hora que você chegar. Você vai olhar para sua história e vai entender o quanto foi importante tudo que você fez. E uma coisa muito louca que eu quero falar também, escorrer o nariz também já é demais, né, gente? O que eu quero falar para vocês é assim, ó. Não importa a história de vocês até aqui. Não importa. Eu tô falando isso por causa de conversas maravilhosas que eu tive por direct, tá? Amo textão, mandem textão.
textinho também, eu amo que falem comigo. Não importa a sua história até aqui. Se até aqui você julga que não era o caminho certo, ou que você está infeliz por causa de atitudes, coisas que aconteceram, que você fez, não importa, gente. Você só está aqui porque você fez tudo isso. Eu não posso olhar para trás e escolher tirar algum pedaço. Porque vai que eu tiro esse pedaço e eu não estava aqui onde eu quero estar. Se hoje você está num lugar onde você quer estar, você não pode tirar pedaços. Mesmo que foram pedaços que machucaram, entendeu? Você aqui é o resultado da sua história. Até essa ideia de onde você quer chegar é o resultado da tua história. Porque você só sabe que você quer chegar nesse lugar por tudo que você viveu até aqui, mesmo que você ainda não tenha alcançado seus objetivos, tá? Então eu vou sempre falar essas coisas para vocês, porque o que faz a gente se perder no meio do caminho e não conseguir ser designer, artista, seja lá o que você quiser ser na sua vida, é a cabeça. Então eu vou sempre puxar essas conversas aqui, ó, para vocês, porque eu tenho um divã. E eu falo olhando para minha vida, sabe? Porque se eu não tiver muita consciência da onde eu quero chegar, do porquê que eu quero chegar, qual que é o meu propósito tudo isso, o quanto que isso faz diferença para mim, eu não vou conseguir, entendeu? Porque são muitas escolhas difíceis todo dia. Então, quando eu recebo uma mensagem incrível de pessoas abrindo o coração para mim, né, que até algumas coisas eu compartilho com vocês no Stories, é a razão de eu estar fazendo também, entendeu? Não é só desenhar, não é só viver de arte, é a gente tocar na vida do outro com a mão, entendeu? Tem noção, gente, do poder que é tocar na vida do outro, assim, ó, como se estivesse pegando com a mão? Quando eu recebo uma mensagem assim, é como se eu tivesse, entende? É lindo. E dá muito propósito, né? E é demais. Até mesmo quando são mensagens engraçadas, qualquer coisa, é o que faz você ter certeza de que está no caminho. E as coisas aos poucos vão se ajeitando, as coisas saem dessa pegada difícil. E, por exemplo, da minha rotina, né? Da minha rotina, eu tenho a minha programação para ali voltar para minha vida de verdade inteira, assim, né? Claro, os horários, mais dedicação, porque eu também não ia ser feliz se só tivesse ali na minha vida e eu não estivesse fazendo isso. Eu também ia estar incompleta. Então é uma briga com a balança o tempo todo. Porque se você não faz o que você ama, por você também, pelo que te move, você não é feliz. Se você não é feliz, você não faz quem você ama feliz, quem te cerca feliz. É uma eterna, né? É um eterno jogo de equilíbrio. Então, pensem muito bem, tá? Onde vocês querem chegar, onde vocês estão, da onde vocês vieram, se é o lugar que vocês estão querendo chegar, o porquê disso, né? Que tudo tá envolvido nisso. E a gente só vai, tá? E a gente só vai, e eu tô fazendo bons amigos, bons parceiros, a minha vida tá... Todo dia eu tenho certeza de que eu tô fazendo as escolhas certas. Todo dia, tá? Todo dia a gente também tá ajeitando um pouquinho o curso das coisas, né? O rumo, mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, todo dia. E é isso, beijo no coração, obrigado por vocês estarem aqui comigo, né? Sempre 2 horas, firme e forte, porque eu não consigo falar menos. E é isso, 1000 beijos. A gente vai se falando, me mandem mensagens, que eu amo, tá? Ai, vocês é que são lindos. Beijo, 1000 beijinhos.